Amigos internautas, motociclistas e triciclistas, sou George Magesse, produtor e apresentador do podcast Raidos Online. Com edição no canal Rede Ambiente TV, nosso diretor Gil de Souza. Hoje nós temos o prazer de receber o Motoclube Leão de Judá entrevistando o presidente, Pastor Marcílio. Amigos, obrigado por aceitar o nosso convite, pastor. Pastor, gostaria da sua oração. Nós estamos estreando Raios Online e queremos a sua bênção. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos os nossos amigos e parceiros de estradas, aqueles que amam duas e três rodas. Vamos, nesse momento, pedir a Deus por essa iniciativa, por esse projeto, que a mão de Deus esteja sobre cada um dos amigos e tenha certeza, teremos sucesso e estradas abençoadas. Querido Deus, Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento a Te pedir, Senhor, cuida desta programação, cuida, Senhor, daqueles que estarão participando e que tenhamos, Senhor, sucesso nas estradas espirituais e que tenhamos a certeza que Deus está diante de nós, nos fortalecendo, nos abençoando e nos dirigindo. E a palavra de Deus diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, e a Tua vara e o Teu cajado me consolam, e preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, porque certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Estamos juntos, hein? Amém, pastor, amém. Pastor, o senhor sempre foi motociclista antes de pensar em criar o MC Leão de Judá, pastor? É uma boa pergunta, né? Quando nós temos a oportunidade de compartilhar com as pessoas, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, existem algumas controvérsias, né? Porque as pessoas muitas das vezes andam de moto sem capacete, andam de moto sem bota, sem luva, sem equipamento correto, com moto bagunçada, tudo isso, né? E muitos chamam, você é motociclista? Eu falo, eu sou motociclista, mas quem anda errado, a galera, de uma forma pejorativa, chama dos motoqueiros, né? E já teve um período quando eu tinha, basicamente, a época de 1960 e pouquinho, né? Andando na Leonete de um grande amigo meu, certamente eu podia ser um xereta das estradas, né? Um motoqueiro que simplesmente estava esperando e experimentando, né? A aventura de andar e sentir o vento no rosto e compartilhar, assim, desta aventura que hoje eu posso e tento me colocar como um motociclista, seguindo as regras, com habilitação, porque eu sempre falo para os amigos, né? Motoqueiro não existe no Código de Trânsito Brasileiro, existe motociclista, né? É isso, pastor, vai fazer 24 anos o Leão de Judá, né? No ano de 2024, né? É isso aí. Deus abençoando, estamos aí na estrada, né? Fazendo essa diferença. E eu me lembro há muito tempo atrás, quando um certo amigo chamado Ramos, né? Que o irmão o conheceu, né? Um nobre apresentador dos palcos dos motociclistas aqui no Brasil, ele sempre nos dava oportunidade, né? Mas o presidente já falecido, que era dos pregos do asfalto, ele era uma pessoa que me deu essa primeira oportunidade de levar a palavra de Deus, né, no meio dos motociclistas. E é claro que isso foi bastante controverso, né? Porque as pessoas falavam que motociclista era drogas, sexo e rock and roll, né? Mas não é bem a realidade. O motociclismo no Brasil ele tem uma outra realidade, muito mais familiar, né? Muito mais de clubes que agregam pessoas que desejam viajar, pessoas que desejam compartilhar dessa liberdade, né? Parece até aquela música antiga que é da sua época, hein, Jorge?
e do Gil também, que está na nossa escuta aí, né? Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada que você pode usar do jeito que quiser, né? Não usa quem não quer, né? Aquela West Top que nem existe mais, né? E dessa forma, antigamente se usava era tergal, né? Nylon, essas coisas todas, meu irmão. E naquela época você pouco andava em grupos de motociclismo, né? Aqui no Brasil existiam alguns clubes tradicionais como balaios, né? Os réus que estavam chegando aqui no Brasil na década de 60, né? Depois vieram os abutres, vieram o pessoal lá de São Paulo também, né? Alguns clubes de São Paulo. E o mais antigo aqui, que era o Motoclube Brasil, na Rua Ceará, né? Que na realidade não foi criado como um motoclube, né? Na estrutura que existe hoje, mas sim um clube esportivo de motos, né? E o Motoclube de Campos, que também foi criado com a finalidade esportiva. E o Leão de Judá, podemos dizer que é o primeiro MC, né? MC Motoclube criado com a finalidade de pregar o evangelho, né? E dessa forma nós temos anunciado a Jesus. E eu me lembro de uma primeira vez que eu estava no palco e um grupo de pessoas chegou, fizeram uma faixa, e eu bobocamente olhando, falando, pô, deve ser alguma homenagem. E quando eles viraram a faixa, estava bem escrito, e eles de costa levantaram a faixa, colocando abaixo os pastores dos palcos dos motoclubes, porque aqui não é o seu lugar. E dessa forma, nós inauguramos a oportunidade de começarmos a pregar o Evangelho. E o Leão de Judá foi o primeiro motoclube a estar vivenciando essa experiência. Outros clubes surgiram quase na mesma época, mas como motogrupo. E dessa forma, ou ministério de uma igreja. O nosso, para ser aceito no meio, foi como motoclube. Pastor, o senhor é muito conhecido, Rio, São Paulo, Minas, e em alguns países, todos os motoclubes lhe conhecem. Agora, o senhor poderia ter como integrante, eu acredito, mais de 100 integrantes ou muito mais. Agora, o senhor tem 12 integrantes. São os apóstolos que o senhor é, referendou nesse caso aí? Aí eu vou perguntar: tem algum Pedro, Tiago, João, André, Felipe? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Na realidade, a palavra de Deus diz assim: muitos serão chamados, mas poucos são os escolhidos. A missão de levar o evangelho é uma missão árdua. É uma missão onde nem sempre a palavra de Deus, ela nem sempre é muito bem recebida ou tem aconchego por certas situações. O Leão de Judá já teve 86 integrantes, mas muitas das pessoas que entraram no motoclube, elas sempre colocaram da seguinte forma: ah, eu estou entrando porque Deus me chamou para fazer o trabalho. E a regra principal do Leão de Judá é simples: não convidar ninguém. Então, se a pessoa se achega, ela tem que ter consciência do que ela está fazendo. Porque nós não estamos convidando ninguém para estar nessa agremiação. Não estamos convidando para participar somente em passeios, nada disso. Porque muitas das vezes nós temos a missão de visitar um amigo, de visitar um irmão, de auxiliar alguns locais que precisam da ajuda, alguns leitos de dor que precisam de alguém com carinho, com amor, para confortar e consolar o coração, para auxiliar um centro de recuperação de drogados, de dependentes químicos, de estar na estrada e de repente alguém pedir ajuda e você encerrar a sua viagem e partir para ser aquele que vai auxiliar a outras pessoas. E para esta missão, muitas das vezes, Pedro, que foi aquele servo de Deus, né, que falou: darei a minha vida por ti, não é verdade? Ah, como é que ele se colocou, né? E hoje nós estamos aqui na lembrança, nesse final de semana, sexta-feira santa, sábado de aleluia e domingo da ressurreição. Nós sabemos que na Semana Santa, tudo isso, muitas pessoas trazem a lembrança assistindo filmes como A Vida de Cristo. E dessa forma, eu fico a pensar, né, quando o irmão colocou, é a primeira vez
O irmão é assim, sensacional em fazer. A primeira vez que me fazem essa pergunta. Se eu tenho, então, os 12 apóstolos. Alguns, sim, alguns duvidaram, né? Conforme na reunião, né? Como Tomé, Jesus, ele falou assim, mas, poxa, o Senhor é o Cristo? Ele falou assim, venha, Tomé, toque em minhas mãos, veja aonde foi colocado os cravos. Alguns precisam ver para crer. Mas a palavra do Senhor diz assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. O poder de Deus não é necessário ser tocado. O poder de Deus, ele é fantástico, maravilhoso e espiritual, porque ele fala ao coração, né? É como você provar uma laranja, né? Eu posso provar e fazer assim, oh, que gosto! E você olhar e falar assim, deve ser azeda. E eu não estou provando nada azedo, estou provando algo muito doce, mas eu estou lhe enganando. Mas também é como o amor, né, Jorge? O amor, você não toca, você não vê, mas você sente. Essa é a diferença. E por enquanto estamos com 12. Enquanto Deus achar, né, melhor, né? Porque o apóstolo Paulo não andava com 12. O apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, aquele homem que foi assim educado e capacitado aos pés de Gamaliel, que era a maior cultura daquela época, e ele como judeu, mas possuidor de uma identidade romana, né? Na hora que alguém fizesse alguma coisa com ele, ele mostrava o passaporte dele, né? Que era um passaporte que conduzia a ele a Roma, ao Império, às autoridades romanas. Ele tinha, assim como uma identidade internacional, né? Às vezes, quando ele servia ao templo, ele tinha uma carteira do MI6, né? Que era como o James Bond, né? Ele tinha autoridade e licença para matar os cristãos. Mas tempo depois ele passou a ser um cristão e ser perseguido, né? Isso que acontece. Pastor, todo motoclube tem um estatuto, né? Parece que todos fazem, né? Parece que está na internet, todos fazem aquelas mesmas exigências e tal. Existe algum estatuto no Leão de Judá? Bem, Jorge, uma das coisas que nós nos preocupamos quando começamos com esse trabalho foi nos adequarmos às regras e às leis do motociclismo tradicional. Uma velha escola, o old school, onde nós, no nosso colete, nós temos 3 peças que são respeitadas internacionalmente e buscamos ter o nosso estatuto, sendo que o nosso regimento interno é um regimento totalmente diferente dos outros, porque nós utilizamos a palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática de vida. Então, aquilo que simplesmente não está na Bíblia, nós não vamos precisar cumprir. Mas aquilo que está inserido na Bíblia, eu falo para algumas pessoas, na Bíblia tem comboio. O primeiro comboio que aconteceu foi quando José lidera, né, a sua família para o Egito. Depois, 400 anos depois, o segundo comboio aconteceu, que era a saída de Moisés com todo o povo judeu, né, das masmorras do Egito. E dessa forma ele atravessou o Mar Vermelho e foi em direção ao deserto, sempre guiado por Deus, né? E dessa forma, na Bíblia fala sobre comboio, fala sobre disciplina, fala sobre honrar os mais velhos, e a própria palavra de Deus diz: honra teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. A educação, a solidariedade, o amor, né? Amar ao próximo como a ti mesmo, né? E dessa forma, tendo Deus acima de todas as coisas. E desta forma, nós buscamos, como motoclube, fazer a diferença, né? E essa diferença, muitas das vezes, faz com que, de repente, você tem 100, 200, alguns não concordem, nunca participam nas decisões, porque se omitem em dar a sua palavra, e o que acontece, certamente o que acontece, meu amigo, é que essas pessoas acabam desistindo. Foi o que aconteceu, né? Muita gente saiu do Egito, mas daquele povo que saiu do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, né? E aí eu sempre falo, se Deus é por nós, né?
quem será contra nós, meu irmão? Pastor, existe um ritual, né? O senhor já tem 12 integrantes, 12 apóstolos, eu considero assim, né? Então, é, qual foi o ritual para escudar cada integrante do Leão de Judá? Existe um ritual. O seu ritual, nós gostaríamos de saber o integrante que entra, qual o ritual que ele passa para pertencer ao Leão de Judá, motoclube. Bem, existem regras como todos os outros clubes, né? E para esse processo, em primeiro lugar, ele tem que ser um motociclista habilitado com a sua moto totalmente regularizada, né? Ele tem que ter uma carta de apresentação do pastor. É necessário que ele seja integrante de uma igreja, ativo, participando, integrado na escola bíblica dominical, onde ele vai estar estudando a palavra. Ele tem que ter pelo menos uns 2 anos de batizado. Ele não pode, aceitei Jesus Cristo hoje, amanhã eu vou estar no clube. Ele pode até participar no clube como amigo e ser doutrinado, ser discipulado, a palavra certa é essa, sendo preparado. E aí ele tem toda a documentação e nesse período ele vai entregar essa documentação. E além disso, tem algo que é muito importante. Se ele for casado, a esposa dele, ele vai apresentar a documentação dele de casado, com registro, tudo bonitinho. E se a esposa, na hora de ser questionada, perguntar: você aceitaria ou você aceita que o seu esposo possa entrar no clube? Ela olhar e falar assim: eu não, ele não vai entrar. Ele precisa da quiescência da esposa. E se ela falar assim: ele pode entrar, mas eu não vou participar, ela vai ter que assinar um documento autorizando ele a poder participar no nosso trabalho missionário, que é pregar o evangelho, sair com viagens pelo Brasil, por vários lugares, né? Eu, então, aqui, rodando pela cidade do Rio de Janeiro, pelo estado do Rio de Janeiro. Nós, recentemente, estivemos no Paraná, em Apucarana, e rodamos basicamente 2.600 quilômetros e fomos ali visitar um clube, no aniversário desse clube, onde eu tive a oportunidade de levar a palavra, orar com as pessoas e vivenciar a experiência de comunhão com uma outra agremiação nova, que tem 3 anos, que são os nossos aliançados. E dessa forma, as viagens também vão fazer parte da avaliação dessas pessoas que estão chegando. E dessa forma, nós vamos cada vez mais, a cada quilômetro, a cada estrada, fazendo essa avaliação, até ele se receber o primeiro pet, né? Que é esse aqui, tá? O do leãozinho no peito. Antes ele vai andar somente de camisa do leão, tá? Que é essa camisa aqui. Deixa eu fazer uma pequena mudança aqui. Desculpe o balançar aí, mas é ao vivo e a cores. E a camisa do leão, né? E ele vai receber essa identidade, né? E vai estar rodando conosco e desenvolvendo aquelas habilidades que Deus o capacitou, né? Se ele é músico, se ele é aquela pessoa que é boa na oração, tem intimidade com Deus, se ele lê bem a palavra, se ele é aquele que entrega uma palavra através de um folheto, de um prospecto, ele vai ter esse espaço para ter a capacitação, né? Ao mesmo tempo, ao lado sempre de alguém mais veterano para poder orientá-lo da melhor forma nas abordagens. E o Leão de Judá tem uma regra. A primeira regra dele é não ter segundas intenções. É ter a primeira, que é anunciar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, né? Perfeito, pastor. O senhor falou uma coisa muito importante aí, né? Se a esposa não quer, né, que o marido participe, nós não vamos mexer na família, é claro. Agora, tem algumas esposas também que aceitam, mas não querem ser garupa. Ah, mas você tem que comprar um triciclo para ela, irmão. Tem que comprar um triciclo. Ela não vai de moto, vai de triciclo. Ou então ela vai ser aquela que vai pilotar o carro para ser carro de apoio. Mas para poder estar junto, isso é importante, né? Eu conheci esposas assim, que iam de carro também. Agora, pastor, nós vamos entrevistar motoclube de vários estados, né? Já falei, nós temos Ceará, temos Pernambuco, temos
Portugal. Tem algumas perguntas que eu gostaria de fazer, vou fazer para o senhor, porque o senhor parece que só tem 4 pessoas presentes, não sei, né? É uma pergunta que eu vou fazer para todos. O senhor teria coragem de sentar na garupa de uma moto? Puxa vida, hein? Olha, isso aí é coisa muito fácil de se fazer quando eu tinha exatamente 8 anos, 9 anos, 10 anos de idade, né? Que a palavra de Deus diz: maldito é o homem que confia no homem. E alguém que anda de moto e ir na garupa de alguém, o verdadeiro bike, ele não se sente à vontade na garupa de ninguém. Ele sempre quer estar no comando do seu acelerador, do seu guidão, né? Para poder se sentir mais seguro, mesmo no meio da chuva, da tempestade, no meio de curvas que muitas das vezes as pessoas dizem que são perigosas, mas eu digo para você, certamente eu não me sinto à vontade na garupa de ninguém. E eu posso contar para você, nesses anos todos, somente quando eu tinha menos de 10 anos, meu irmão. É porque aí eu teria que perguntar à garupa: você se sente confortável na garupa do seu marido, do seu piloto? Porque eu também não me sentiria confortável, não. Eu me lembro que meu filho, ele hoje morou na Califórnia e hoje está no Texas, né? Já me falei que eu tenho 2 netas. Ah, então ele fez uma boa troca, hein? Ele fez uma boa troca, hein? Saindo Mas, da Califórnia indo para o Texas. mas quando ele morou no Chile uns 2 anos, né, que a empresa colocou ele lá, eu fui comprar uma moto para ele, né, que ele, papai, eu tenho um carro, vai ficar com a minha mulher, eu gostaria de a moto. Tudo bem. Bom, eu fui comprar uma 750 para ele da Honda. Aí o cara, senta aí na garupa. Foi a primeira e última vez. Primeira e última vez que eu Teve essa experiência, né? porque muita gente, eu tenho certeza que não tem essa coragem, assim como eu não tive também, né? Então essa Mas, pergunta eu vou Jorge, fazer para todos. a minha Hein? esposa, ela, a minha esposa, ela tem essa resposta na ponta da língua, sabe como? Ela dorme Ah, na minha garupa. Normalmente, quando eu sinto o capacete dela batendo no meu capacete, eu tenho que bater na perna dela porque ela está dormindo, meu irmão. Então, eu creio que quem dorme, né, na garupa confia bem em quem está conduzindo, né? a minha esposa também, mas eu tive que comprar um triciclo porque ela adora a viagem, dormia a viagem toda quando eu tinha triciclo, né? Que eu tinha triciclo e uma 1400, né? Pastor, nós sabemos que para dirigir moto precisa, além de tudo, uma concentração, né? Porque o nosso corpo está exposto, né? As nossas pernas é o para-choque, né? Mas nada como desfrutar de um vento no rosto, a sensação de liberdade. Então, algumas coisas que eu gostaria de perguntar, né, a respeito. O que o piloto deve fazer antes de ligar a moto? Que cuidado ele deve ter, pastor? Antes de pegar a estrada, a cidade? Bem, eu posso dizer como experiência, durante muitos anos, hoje eu estou aposentado, eu fui professor de educação física, ainda sou professor, né? Mas durante muitos anos eu fui preparador físico no Clube de Regata Vasco da Gama, trabalhei com a equipe do Bayer Leverkusen, né? Que por sinal está na liderança na Alemanha, no campeonato, né? Alemão, deixando o Bayern de Munique com uma diferença de quase 10 pontos atrás. Mas eu sempre aprendi que a necessidade de você fazer um check-up, né? Não é somente subir em cima da moto, tem que estar preparado, primeiro, fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Por que espiritualmente? Todo motociclista tem uma coisa muito importante que agrada a Deus: fé. Exercitar a fé é muito importante, pedir a Deus a proteção e a guarda. Estar bem fisicamente para evitar uma cãibra na estrada, uma postura de muitas das vezes ficar horas e horas pilotando
em uma motocicleta que não tem assim, a realidade dele ergonômica, né? A postura do seu corpo, e muitas das vezes eu pergunto às pessoas: eu quero comprar uma moto. Eu falo: qual é o seu estilo, qual é a sua estatura, qual é o seu peso, que tipo de moto você pretende comprar? Eu conheço pessoas que querem uma Fat Boy, mas não tem estatura, não tem envergadura para pilotar uma moto mais larga, e não aguenta nem colocar os pés no chão, principalmente aqueles que pilotam uma Big Trail. Eu tenho uma Teneré 600 e me desfez esses dias agora, uma V-Strom 1000. Nem todos têm uma compleição física para pilotar uma moto dessa. Não é somente subir, mas na hora de parar e ter condições. Um amigo meu, ele esteve, eu acho que foi no Chile agora, ou na Bolívia, que existe uma regra: se a pessoa parar em um semáforo ou num sinal, uma sinaleira, ele sempre que parar tem que ter os dois pés postos no chão. Se ele ficar com um pé na moto e o outro tipo no pedal de freio, ele simplesmente vai ser multado e a moto vai ser recolhida. Isso aconteceu com alguns brasileiros que estavam fazendo uma viagem rumo ao Atacama. A moto ficou presa 5 dias, depois deles pagarem todas as taxas, e aí perdeu hospedagem nos hotéis, tudo que eles tinham planejado. Então, eu creio que uma preparação física é importante, principalmente, por exemplo, quem faz aquela promoção da Harley, que é o Iron Boot, às vezes rodar 1.600 quilômetros num dia só. Há necessidade dessa pessoa ter uma estrutura física bem trabalhada, não é de qualquer forma. Porque se ele tiver uma cãibra numa perna, na parte de dentro, ou no abdômen, ou nas costas, ou nos ombros, né? Porque quem nunca pilotou nós chamamos aqui no Rio de Janeiro um seca-sovaco, né? Aquele guidão lá em cima, né? Um hip hang, né? Isso faz bastante diferença. E muitas das vezes um guidão muito baixo também atrapalha. Então você tem que adequar regulagem de manete, regulagem e ver o banco que você vai utilizar, se ele é adequado ao seu peso, à sua estatura, né? Tudo isso. Na realidade, você precisa vestir a motocicleta e planejar a viagem, né? Em quanto tempo você vai parar para se reidratar, que é muito importante, um clima como o do Brasil, ou um clima que é muito frio, onde as pessoas muitas das vezes não se preparam. Como um amigo que estava indo para o Atacama, mas ele, ao passar por uma área muito fria antes, ele deu uma parada. E quando foi colocar o pé no chão, a perna dele estava congelada. E ele caiu, a moto ficou em cima dele umas 3 horas. Se não fosse um carro passar, ele ia ficar a noite toda e ia acabar morrendo congelado. Então, cada um de nós devemos, sim, nos preparar, nos organizar, planejar e estruturar, para que nós tenhamos, assim, uma boa viagem, né? E estradas abençoadas. Isso é o que eu digo sempre, né? Pastor, nós estamos criando esse programa, então, às vezes, não parece nada, é muito difícil a gente escolher as perguntas certas, as perguntas nesse programa. Eu acho que a experiência, tem muita gente realmente que compra uma moto, como o senhor falou, né? Uma moto, fez o teste numa moto 125 e comprou uma 600, uma 1000, né? A diferença é muito grande. Então, nós vamos tratar desse tipo de pergunta porque muitos motociclistas não passaram por algumas situações, mas quem já tem a estrada, tem muitos anos na estrada, passou por algumas situações e pode dar algum conselho. Por exemplo, o que fazer quando a gente vê a poucos metros areia na pista? Se alguém já passou por isso, né? O que podemos fazer? O que nós podemos aconselhar? Bem, eu vou te colocar assim uma experiência, né? Muitas das vezes nós achamos que uma freada, e que é o instinto, né? Garrotear logo a manete seja uma coisa sábia, mas nem sempre é isso, né? Como óleo na pista, nós devemos estar sempre atentos, não pilotar olhando até perto do paralama, mas olhar sempre à distância, sempre à frente,
conhecer o terreno. A areia não surge num local, né? Ou o óleo, simplesmente uma poça chegou e ficou naquele local. Ela, se é num automóvel, num caminhão, ele simplesmente vai deixando esse óleo acontecer, né? Já distante. E areia, principalmente em locais próximos à praia, ou então locais que você possa ter, tipo aqui no na nossa região do Nordeste, isso acontece muito, né? Onde a areia é levada para a pista. Então, há uma necessidade de ter bastante atenção, observando sempre. Nunca frear direto. Você tem que usar o freio motor, você deve sempre vivenciar a experiência de colocar na sua dirigibilidade, né, na sua condução, o melhor ou a melhor forma de observação, para que não exista em nenhum momento aquele susto, né? Eu estava retornando ano passado de um evento, eu tenho uma Electra Glide 2009 1600 e essa moto, ela tem um freio muito bom, ela tem um freio ABS. Eu estava retornando para casa e de repente, ao passar por cima, aqui no Brasil se chama quebra-mola, um redutor de velocidade, eu avistei logo do outro lado uma área que estava com um buraco muito grande. E quando eu dei só o pequeno toque, né? E uma das coisas que eu aprendi dos cursos que eu fiz, você nunca deve garrotear totalmente a sua manobra, sua manete. Você deve primeiro dar um toque suave e depois aumentar progressivamente, para evitar o travamento da roda. E o que, que eu fiz? Fiz dessa forma. Mas antes, em volta do buraco, tinha muita areia. E o que, que aconteceu? A moto, ela simplesmente foi como se fosse. Eu vou utilizar um nome, tá? Que é de uma técnica de judô, que é um Sasai Tsuri Komiyashi. Aqui no Brasil, a gente diz é uma banda. Eu levei uma banda da moto e eu fui fazer o quê? Pisei e coloquei o meu pé de apoio da perna esquerda, dando um tapa para voltar a moto para a posição. É uma moto de 400 e poucos quilos, meu amigo. Então, minha perna foi jogada para trás e eu acabei tendo uma contusão na perna, uma torção no joelho. Mas eu não caí. Mas, normalmente, se fosse um outro tipo de moto, tipo uma Big Trail, eu talvez não tivesse esse problema. Mas a moto custom, nessas horas, ela vai responder muito rápido em relação a uma questão de dirigibilidade. Simplesmente porque a nossa perna, na moto custom, você fica sentado. Numa Big Trail, outra moto, quando você tem as plataformas ou ao mesmo tempo as pedaleiras, na direção ali do bloco do motor, na parte do chassi, você fica montado. E montado, para você bater os pés no chão, é muito mais fácil do que você bater os seus pés, né, como apoio para poder trazer a moto de volta à posição, a sua perna fica projetada à frente. E isso faz com que você, muitas das vezes, possa ter até uma contusão. Então, a melhor forma que tem para evitar isso é olhar a distância, observar a pista se tem mudanças ou não. Isso faz com que você evite acidentes. Parece às vezes um tipo de pergunta infantil, mas não é, porque muita gente não passou por essa situação. Na verdade, é essa. A mesma coisa quando uma moto pesada tomba, né? A gente já viu na internet que você deita de costa, né, para poder puxar a moto, né? Muita gente puxa a moto de frente, né? Então, bom, pastor, o seu físico é de atleta mesmo, né? Eu me conheço pessoalmente, seu físico é de atleta. É. E, o pastor, mais uma perguntinha aí. E quando começa a chover nos primeiros pingos, o que a gente pode fazer? Ah, uma coisa muito séria é quando você tem o seu equipamento sem problema. Mas se você sai e tem aquele sol lindo e esqueceu a sua roupa de chuva, a sua capa de proteção, se prepare para molhar a cueca.
Então, na realidade, é o que vai acontecer. Vai molhar a meia, vai molhar a calça, vai molhar colete, vai molhar a jaqueta, né? Então você fique preparado porque a água vai descer e você vai ficar com a sua cueca totalmente molhada. Essa é a realidade. Mas se você vai preparado, certamente a chuva vai lhe dar condições, né? Nesse período, você utilizando uma capa protetora de chuva e, conforme eu falei, eu voltei do Paraná, eu peguei chuva de Campinas até o Rio de Janeiro, direto. E foi basicamente 600 quilômetros que nós vivenciamos de experiência, de lá até o Rio de Janeiro. Né? Mas queira ou não queira, nenhuma capa de chuva é tão eficiente, né, que não vai permitir que você acabe se molhando. Essa é a realidade. Então, quem é motociclista mesmo, né, ele não fica com certos preconceitos com a chuva. Mas também existem aqueles que são motociclistas de açúcar. Eles, por serem de açúcar, eles ficam imensamente amedrontados de derreterem nas estradas desse Brasil e do mundo, né? Me parece que quando a chuva começa é a parte mais perigosa. Depois que a chuva cai, a gente já sabe que vai ter todos aqueles cuidados. Pastor, no Rio de Janeiro nós ainda temos o problema dessas vinhas chilenas, os soltadores de pipa. Olha, ainda continua sendo uma praga tirando a vida de motociclistas, de crianças, de pessoas, trazendo dificuldades, muitas das vezes cortando coluna de automóveis, rasgando a parte de fibra de faróis de carro. E, infelizmente, as pessoas não se preocupam com isso. Existem leis, a polícia tem levado blitz, né? Tem feito vistorias, tem ido a certos locais que fazem como fábricas clandestinas, de lojas clandestinas que vendem esse produto. Além da linha chinesa, existe uma outra linha que é 10 vezes pior, é a linha indiana. Ela corta cabos, ela corta parte de material de antenas, é muito perigosa. Então, algumas vezes nós já tivemos aqui, como pastor, celebrando uma situação de protesto, mas também levando amigos até o cemitério, porque perderam a vida com esta infeliz criação, dizendo que é apenas lazer e brincadeira. E nós temos políticos aqui na cidade do Rio de Janeiro que apoiam, dizendo que é apenas uma tradição, que é apenas uma brincadeira, que não tem mal algum, né? E infelizmente eu posso até estar falando sendo radical, até o dia que eles não percam alguém por obra, né, e ofício desta linha maldita, né? E dessa forma nós ficamos muito tristes, porque tem pessoas que não respeitam e soltar pipa. Eu soltei muitas vezes, mas o máximo era aquele com 10 do pequeno ou 10 dos grandes, e era simplesmente cortar uma pipa ou outra, brincando, e muitas das vezes quem tinha uma linha melhor, né, que o pessoal chamava de cordonê, né, uma linha mais grossa, cortava, chapava e levava, cortando no cabresto, levando, e você perdia. E infelizmente hoje em dia não. São adultos, não são crianças, são homens barbados, que muitas das vezes estão em locais concentrados com 10, 15, 20. Eles não têm um carretel, eles têm bobinas com quase 500 metros de extensão de linha, e ela é uma linha perigosa até quando ele perde a pipa, perde a linha, e por onde ela sai cortando cabos de energia, trazendo problemas, crianças que não têm noção, que pegam, acabam cortando os dedos até as mãos. Infelizmente, é uma realidade que não está somente no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. Me parece que existe alguns protetores, né? Mas como é que você vai imaginar que você vai pegar uma linha dessa pela frente, né? Existe protetor de pescoço, né? Mas parece que as pessoas não ligam muito, porque no subúrbio, me parece que no subúrbio, o senhor é da Pavuna, né? A sua igreja, e a tendência é muito grande no subúrbio, né? O soltador de pipa, né, pastor? Infelizmente,
Então, eu creio que as pessoas elas perdem assim a razão nesta hora, porque eles pensam somente neles, né? Nós temos usado a antena, né, que foi uma luta nossa como Federação de Motoclubes do Estado do Rio de Janeiro. Durante um período, eu fui presidente, fui vice-presidente. Atualmente é o Oswaldo Montenegro, que é um grande amigo nosso, que é o presidente da Federação de Motoclubes, como outras instituições, outras associações têm lutado em relação a essa situação, né? Para que nós possamos, de alguma forma, conscientizar e algumas vias que são privadas ou privatizadas aqui no Brasil, eles fazem a doação de antenas, mas muitas das vezes essas antenas elas não resistem à linha, irmão. As antenas são cortadas pelas próprias linhas para ver o poder, né, de corte que essas linhas têm. Então, infelizmente, nós ficamos preocupados com isso. Nós fazemos manifestações, nós nos reunimos nos próprios eventos, procuramos orientar as pessoas, e conforme o irmão acabou de relatar, existem equipamentos que podem ser colocados no pescoço, mas muitas das vezes a linha passa pela viseira e corta o nariz, a parte das pálpebras, até os olhos, porque elas são muito poderosas. Então nós precisamos, muitas das vezes, estar pilotando em vias como, às vezes, a Rio-São Paulo, existe muito isso, no centro da cidade de Deus, ao lado da prefeitura municipal da cidade do Rio de Janeiro, há uma concentração muito grande ali no Estácio de homens adultos que estão ali soltando pipas. E as crianças, às vezes, nem têm oportunidade de brincar do jeito que nós brincamos na nossa infância. Então, eles sabem do perigo, eles sabem da situação, e quando passa algum veículo policial, eles saem correndo, largam tudo, né? Existe apreensão, mas, infelizmente, ainda não é colocado no Código Penal a questão de ser um crime, né? Inafiançável, porque ele está ali tirando a vida de pessoas. Ele tem uma arma nas mãos, né? Então há necessidade. Aqui no Brasil, é crime inafiançável não pagar a pensão alimentícia e prender passarinho na gaiola. Mas tirar a vida de pessoas soltando pipa ainda não é crime. Infelizmente. Pastor, o senhor falou em associação. Nós temos duas associações, me parece, aí no Rio de Janeiro, que é a AMO, né, e a Federação, né? São duas associações. Agora, pastor, o senhor já viajou para a Europa. Eu viajei há pouco tempo, retornei a Portugal, Alemanha, Itália. O grande problema que nós temos no Rio de Janeiro, vamos dizer assim, um dos problemas em relação à moto é a gente não ter estacionamento suficiente para as motos, né? Eu me lembro que na rua Santa Luzia tem um espaço ali que tem o quê? Sei lá, uma meia dúzia de motos, né? E quando a gente viaja na Europa, nós vemos um mar de motos. A verdade é essa, né? É, a Sem, prioridade é no centro das sem cidades pagamento, europeias. Isso é, aí, é verdade. sem pagamento de nenhuma taxa, sem o flanelinha. Você pode colocar a moto até na calçada. No caso aqui de Valência também, eu quando vou ao centro da cidade, eu vou na minha moto. Não vou de carro. É claro que o carro, nos centros da cidade, nós temos dificuldade de estacionamento, né? Mas aqui não existe flanelinha, não existe esse tipo de coisa. Agora, por que a federação, uma vez eu falei até com o Madiogo, por que vocês não brigam para colocar mais estacionamento de moto, né, no centro da cidade? E outra informação, pastor, aqui na Espanha, Portugal também, se eu não me lembro, se você tem uma carteira de motorista, você pode dirigir moto até 125 cilindrada, sem precisar fazer exame. O que acontece com isso? Não tem aquela superlotação que tem no transporte público, porque muita gente tem carro, que aqui na Europa não é difícil a pessoa ter carro, perfeito? E vai trabalhar de moto. E o centro da cidade fica lotado de moto.
você não vai dizer que você bota até no pé do guarda, mas você vê nas calçadas, ordeiramente. Por que, que a associação não pode trabalhar em função disso, pastor? Eu sei que é um problema político. Aqui a gente não discute política nem vida pessoal do programa. Mas como é que a associação pode ajudar? Porque eu acho que é uma necessidade. Né? Eu acho que vai melhorar, inclusive, o tráfego, né? A lotação do ônibus, do metrô. É claro, na realidade, Jorge, a federação, como as associações, elas têm lutado em relação a essa questão de mobilidade urbana, né? Existe a necessidade de um planejamento. Eu, durante um bom tempo, participei pessoalmente, junto à sociedade de gerenciamento, junto aos arquitetos e engenheiros, que, junto ao sindicato, que se preocupava sobre a questão dessa mobilidade urbana, porque não é simplesmente você construir um metrô e ter linhas públicas de ônibus, né? Porque a cidade ela não vai aumentar. O espaço físico do Rio de Janeiro é bem diferente de várias outras cidades. Mesmo as cidades planejadas, como Brasília, ela sofre intensamente com a questão do aumento exagerado de transporte, né? E a questão toda da ordenação pública em relação a você poder colocar espaços públicos. E muitas das vezes o Rio de Janeiro tem aqueles prédios antigos com calçadas gigantescas, onde a prefeitura do Rio de Janeiro não permite estacionamento de motocicletas nem de bicicletas. Infelizmente, a Rua Uruguaiana, a Presidente Vargas, a Avenida Rio Branco, são locais onde poderiam ser colocados espaços. Ali próximo à Candelária tem espaços gigantescos onde poderiam ser concentrados aquela parte de estacionamento. Mas, infelizmente, quando existe um espaço, conforme o irmão acabou de falar, ali na Rua Santa Luzia, próximo à Santa Casa de Misericórdia, né? E ali, basicamente, o Rio Antigo, né? Próximo à Praça 15, né? Onde Dom João VI acabou de chegar no Rio de Janeiro, né? O cais ali, antigo, né? Toda a estrutura. Nós ficamos a pensar, por que isso? Cada prefeito tem um projeto, e quando nós apresentamos como instituição que defende os direitos dos motociclistas, muitas das vezes nos olham como baderneiros, porque nós só desejamos a ordenação. Uma das coisas que nós vencemos aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Belo Horizonte, foi a faixa que tem o pedestre para atravessar embaixo do sinal e, logo a seguir, atrás, uma faixa para os motociclistas pararem, para poder, na hora de saída, ele não ficar no meio dos automóveis. E isso já está dando resultado. É um processo lento, é um processo de muito diálogo, de trocas, né? Andar no corredor. E, por exemplo, nos Estados Unidos, você andar no corredor vai ter problema. Não sei na Europa como é que está, tá? Mas, por exemplo, aqui no Brasil, aqui não tem problema, né? Aí na Europa. No Brasil, nós temos vias onde simplesmente, se os motociclistas andarem um atrás do outro, atrás dos carros, nós teremos 500, 600 motos ocupando um espaço onde poderiam ter pelo menos uns 250 automóveis e levando 4 pessoas. E aí eles querem nos proibir, às vezes, de andar no corredor. Mas existem alguns que andam de motocicleta, alguns condutores, que querem andar num corredor a 80, 90 quilômetros por hora e com o trânsito parado. E às vezes alguém sai, e quem já andou de carro no Rio de Janeiro sabe que muita gente, eu acho que se sente proibido em utilizar as setas, né, as sinaleiras. E dessa forma ele sai de qualquer jeito e quando bate um, vem 3, 4, 5, batendo atrás aqueles que andam de motocicleta. A minha moto é grande, então quando eu ando num corredor, eu sempre ando atrás das motos pequenas, porque eles vão abrindo, né, o corredor e eu vou atrás tranquilo. Aqueles que vêm atrás buzinando
aí eu espero um pouco, saio, eles passam e eu vou atrás deles. Mas é necessário bastante entendimento entre as associações. Mas uma das coisas que acontece, as associações são criadas, os clubes fazem o seu questionamento, como a questão do pedágio, o pagamento do pedágio, tudo isso, mas na hora que nós precisamos do apoio direto dos motociclistas, eles não aparecem. Os clubes não se manifestam. Somente quando a dor recai sobre o bolso deles. A multa, as blitz, aí sim eles querem que a instituição tome providência com seus advogados, com o quadro jurídico. Então, nós sabemos que existem muitas dificuldades. Mas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eles estavam obrigando todos a usarem antenas, duas antenas. Só que a lei não nos obriga a usar antena. Nós devemos ter a consciência de usar a antena protetora. Mas quem é obrigado é o motociclista que trabalha como profissional com a sua moto. Então, ele tem que ter as duas antenas, o baú específico na medida específica, principalmente o pessoal que hoje trabalha como entregador de alimentos ou prestando serviço para empresas. Então, existe uma regulamentação, mas de vez em quando nós temos algumas perseguições, né? Porque algumas instituições governamentais, né, como a polícia militar fazendo blitz, levando porque uma seta ou arranhão na moto ou alguma morsa num tanque, eles querem apreender a motocicleta de um trabalhador. Isso a federação e as associações têm buscado lutar, mas é muito difícil. Cada comando, cada governo acaba colocando uma nova lei, colocando uma nova forma de. A palavra é pesada, tá? Mas de acharcar aqui, né? De humilhar e de perseguir muitos profissionais que dependem da motocicleta para poder levantar o seu sustento financeiro, né? E dessa forma, as associações e a Federação de Motoclube ela tem lutado muito para legalizar os eventos, para legalizar os shows que são feitos, né? E nós agora estamos na batalha aí para reestruturar e ser criado o novo autódromo da cidade do Rio de Janeiro, porque nós perdemos o nosso autódromo. E quando nós estamos batalhando para levar para uma região que, na realidade, não tinha nenhum problema em acontecer o autódromo, né? E o autódromo ele dá emprego para muitas pessoas. O Corpo de Bombeiro faz teste no autódromo, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, a Guarda Municipal, as empresas que trabalham com segurança, há também as grandes empresas de pneu, as grandes empresas automobilísticas de moto para fazer teste, as grandes associações de mototruque, Fórmula 1, Fórmula Indy, né? São a parte do MotoGP, são tantas coisas, os cartódromos que funcionam dentro dos autódromos, e nós estamos aí com uma lei que foi votada agora em janeiro, da criação do novo autódromo do Rio de Janeiro, ali em Guaratiba, onde nós estaremos, desta forma, com uma vitória muito grande das associações e da Federação de Motoclubes aqui do estado do Rio de Janeiro. Porque trazendo o motociclismo e o automobilismo para a nossa cidade novamente, nós poderemos, então, futuramente ter novos Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, né, Chico Serra e Ayrton Senna e outros mais que estão buscando, né? E, ao mesmo tempo, Tucano Barros e vários outros, Alex Dias Ribeiro, Alexandre Barros na motocicleta, né? O nosso último grande piloto de MotoGP, né? Pastor, nós sabemos que aqueles filmes americanos que retratavam o motociclista apanhando do Schwarzenegger, com cara de bandido. Agora vê como as coisas mudam, né? Eu fiz um encontro em Bom Jardim para o bem e minha mulher na farmácia, as pessoas falavam assim, viu o tipo de gente que está lá, não sei o quê. Bom, a minha mulher, olha, tem médico, tem advogado, isso tudo aí é fantasia. Bom,
Quando o motociclista chega numa cidade que nunca teve encontro de moto, as pessoas, não, talvez hoje não, mas as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Mas agora tem uma situação muito pior que está acontecendo no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, quando dois, dois se aproximam de moto, quer dizer, o piloto e o garupa, deixam as pessoas assustadas, né? Porque o que se tem notícia de assalto com motociclista, quer dizer, motociclista não, com bandido dirigindo moto, isso está sendo muito comum no Rio de Janeiro. Então, alguns amigos falam: olha, quando a gente vê um motociclista se aproximando, quase que cria um pânico. Você não sabe o que ele vai fazer, mesmo que ele esteja com a geladeira atrás, com o baú atrás. Isso aí está se tornando muito rotina no Rio de Janeiro, né? Aliás, o Rio de Janeiro, infelizmente, sou carioca, mas a situação, né? Eu acho que deve acontecer com qualquer um. Claro, a diferença é você estar numa moto de maior cilindrada, talvez as pessoas não pensem assim. Mas quem tem uma moto de menor cilindrada corre esse risco, né, de ser confundido, né, pastor? O que o senhor tem a dizer sobre essa situação? Não sei, né? O que a gente. Mas São Paulo, eu assisti há alguns dias atrás um casal na pista central, lá em São Paulo, e tinham mais duas outras pistas, e de repente saíram 10 indivíduos de uma comunidade, atravessaram a pista, pararam o trânsito e foram roubar e deixar o casal de cueca e calcinha na pista. Infelizmente, gangues, né, de pessoas travestidas de trabalhadores que estão utilizando as motocicletas, né, para fazerem assaltos. E muitas das vezes isso tem levado a nossa sociedade a olhar o motociclismo como marginal. E, na verdade, não é isso. Eu vou colocar uma experiência, e aí, como pastor, imagine você há 25 anos, 26 anos, eu entrando com colete, roupa de couro, preto, né? Com capacete, bota, luva, e alguém me chamou para pregar numa igreja. Na mesma hora, quando eu cheguei, eu tinha ido de triciclo. Um diácono, né, da igreja chegou, olhou para mim e não deixou eu entrar na igreja. Falou: meu amigo, aqui não é, você veio para o lugar errado, não é aqui, não. Aí eu falei: como é? Aqui não é a casa de Deus? Ele falou: é a casa de Deus, e não é na casa de Deus que nós lemos que vinde a mim todos vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele ficou assim desconcertado, né? Eu falei: filho, eu vim pregar hoje aqui, meu nome é pastor Marcílio, o pastor da sua igreja, pastor Aloísio, está me esperando. Aí foram chamar o pastor veio pedir desculpa, né? Algumas pessoas olharam a tatuagem no braço e falaram: ah, mas, puxa vida, mas isso não é de Deus, né? E eu perguntei a ele se é de Deus ou não. Eu falei: vem cá, a caveira é de Deus? E a maior parte das pessoas falou: não, é do diabo. Eu falei: mas quem é que criou a caveira? Quem foi que criou Adão e Eva? As primeiras caveiras. Eu não tinha pensado nisso. Eu falei: Deus é tão sábio que a cor do osso de um japonês, de um africano, de um norueguês, de um brasileiro é da mesma cor. E o sangue de todo ser humano é da mesma cor. Mesmo que na Idade Média, né, nós sabemos que muitos reis, duques, princesas achavam que tinham sangue azul. Nunca foi uma verdade isso. Então eu digo, muitas pessoas vão nos olhar com preconceito. Mas se você chegar como o meu amigo Fernando o Bem, ou como o próprio Jeremias Ramos, o Aranha, chegava com seu triciclo, com a sua moto toda enfeitada, em uma cidade, em um certo local, era motivo de festa. Ninguém se assustava, todos queriam tirar fotografia, todos querem chegar próximo, querem perguntar, porque muitos têm traumas na sua infância de que não puderam andar de moto. Mas mesmo chegando a uma idade mais avançada,
ele não deixou de gostar, de apreciar. Então, dessa forma, eu acho que nós estamos quebrando certos paradigmas. E dessa forma nós vamos angariando mais pessoas que gostam deste mundo, né? Hoje podemos assistir as corridas na televisão, não só de motocross, como as exibições, como Fórmula de motos elétricas, MotoGP, mototurismo, né? Então, dessa forma, eu acho que nós conseguimos, nesses últimos anos, quebrar alguns paradigmas, mas a vivência da marginalidade faz com que as pessoas fiquem andando com muito mais atenção, muito mais preocupação. Eu mesmo, quando estou voltando à noite ou durante o dia, eu não deixo de estar atento. Aquilo que nós falamos no início do nosso bate-papo, né? Eu tenho que estar fisicamente muito bem para reagir às situações que acontecem. E muitas das vezes, passando por dificuldades, perigos, às vezes é melhor entrar num local, parar no outro, mudar a rota, buscar um posto de gasolina, buscar um posto policial, um abrigo, ou entrar num comércio e ficar ali esperando e ligando para a polícia para pedir segurança, né? Nós precisamos estar atentos e alertas, isso é muito importante. Pastor, o senhor está nas redes sociais, né? Como é que a gente assiste o pastor nas redes sociais? O senhor tem um programa? Por favor, fale a respeito disso, pastor. Nós estamos há um bom tempo, né, no Facebook como Marcílio Santos, né? Estamos também junto ao Zap, né, que é o nosso contato, né, 21 995137640, que é o nosso Zap, onde nós recebemos pedidos de oração, recebemos os convites, e no Instagram também, né, Marcílio Santos, né, juntos, fazendo a diferença, e no YouTube com o canal Pastor das Estradas, onde nós levamos o Evangelho, e todo domingo pela manhã, nós temos a Escola Bíblica Biker, a primeira e única escola bíblica para motociclistas e triciclistas, onde falamos do amor de Deus nas estradas, na proteção de Deus, no amor de Jesus, falando de tudo aquilo que Deus tem de especial para todos nós, né? Falando da verdade que liberta o homem, né? Orando pelas pessoas, recebemos convites para trazer palestras, né? Falar do mundo biker, falar do amor de Jesus nas igrejas, nas associações. Temos feito também casamentos de motociclistas, né? Aproveitamos o espaço, né, para, nos eventos, nas oportunidades, divulgar pela nossa rede, né, mundial, né, que é a rede da internet, falando no Instagram, falando no Facebook, né? Também temos o Leão de Judá Motoclube, que é um outro Face que nós temos para divulgar os nossos trabalhos, né? Dessa forma, vivenciando as experiências. Não estamos preocupados de ter milhões de pessoas, né? Estamos preocupados, sim, em sermos anunciadores, levando os nossos vídeos, cantando, louvando o Senhor, né? Com as mensagens que Deus nos dá para falar da verdade que liberta, que é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Pastor, faltou alguma pergunta ou alguma coisa que o senhor gostaria de responder no nosso programa? Meu irmão, eu me sinto honrado pelo convite de estar aqui falando para toda a sua audiência, de todos os amigos, em vários lugares, né? E hoje podemos parafrasear uma brincadeira que eu sempre gosto de compartilhar com meus irmãos, né? Eu sou da época que se anunciava um filme falando assim, Jornada das Estrelas, né? Do lugar para onde ninguém pensou em ir e ninguém pensou mais em voltar, né? O espaço, a última fronteira para que nós possamos compartilhar. As estradas, a fronteira onde nós podemos vivenciar a liberdade. E a liberdade em Jesus Cristo, né? Eu me sinto honrado pelo convite, a toda a direção, a toda a coordenação técnica que está conosco e que as pessoas que estarão e estão participando nesse momento, assistindo, que elas possam entender qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. João 3,16, na palavra de Deus, diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. A nossa mensagem é essa: levar Jesus Cristo aos corações, para que todos nós, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Bem, o que eu tenho a falar é isso, né? E vamos à estrada, vamos rodar, vamos pilotar e vamos curtir a liberdade que Deus nos oferece, não só nas estradas, mas no mundo espiritual com Ele. Amigos internautas, estamos finalizando a nossa entrevista com o presidente do Motoclube Leões de Judá, pastor Marcílio. Nós agradecemos muito, pastor. Agradecemos bastante pela sua oração. Temos certeza que nós podemos levar esse programa mais adiante. Muito obrigado pela sua participação, pastor. Irmão, puxa o arame, cuidado nas curvas e acelera com Raidos Online. Obrigado, pastor. Um abraço a todos do Leão de Judá, pastor. Muito obrigado, pastor. Saudação, Shalom, Adonai Shalom. Gil, puxa o arame aí. Pisa no freio. Estamos encerrando aí Raidos Online com a presença do pastor Marcílio. Obrigado, pastor.